Mateus capítulo 7, nós temos esta menção de Jesus, finalizando aqui o Sermão do Monte, com uma conclusão. Os dois versículos posteriores, que nós trataremos, querendo Deus, na próxima semana, já não é mais o discurso de Jesus, mas apenas uma menção do evangelista, de como as pessoas reagiram e ficaram maravilhadas a tal ensino. Mas aqui nós temos Jesus trazendo uma conclusão em forma de parábola. E o que é uma parábola? É uma forma, um recurso de contar algo, de explicar, de assimilar de forma didática. É certo que algumas vezes Cristo ensinou por parábolas, para que a grande maioria não entendesse o que ele estava falando, e ele próprio vai citar uma profecia a esse respeito. Mas em algum momento, nos evangelhos, as parábolas também servem para que as pessoas associem, compreendam elementos da sua vida, do seu cotidiano, naquele ensino que Jesus está trazendo. E você verá isso claramente nesta parábola que nós vamos ler. Acharam, meus irmãos? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, do mesmo modo, este é um acréscimo meu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos mais uma vez. Pai, a tua santa palavra, ela não precisa do instrumento de alguém que a explique para ser a verdade. Ela é a verdade absoluta do Senhor sobre nós. Mas nós carecemos da ajuda, da graça, da iluminação do teu Espírito para compreendê-la. Todos nós aqui passamos uma semana de muitos afazeres e o Senhor sabe. Ouvimos muitas coisas, o nosso coração é confuso, nós precisamos daquela instrução que só o Senhor tem para nós, da palavra certeira, bendita, que pode penetrar o profundo da nossa alma e instruir a nossa vida. Fales conosco, Deus, mais uma vez. Te pedimos que, como essa chuva que rega a terra que lá fora cai, seja a tua bênção sobre nós, seja o entendimento do Senhor sobre a nossa vida, seja a clareza que só o Senhor traz ao coração dos teus filhos. Somos ovelhas de teu rebanho, de teu pastoreio, e necessitamos da tua doce voz, ó bom pastor. Se conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Esta parábola que Jesus conta, não é necessário muita explicação. Tem outras parábolas que são mais difíceis de assimilar, tem mais elementos culturais, mas esta parábola é clara, é simples, é direta. É uma explicação muito pertinente, porque um grande discurso fora feito. O maior sermão já pregado havia sido exposto diante dos ouvidos daquela multidão. Mas do que adiantaria eles ouvirem tantas coisas? Saírem maravilhados com tamanha doutrina, com explicações profundas, claras, nítidas, e dizerem, que bom, portanto voltemos à nossa vida como tudo era antes. Então Jesus conta com clareza esta parábola para dizer, de nada adianta você ouvir e não praticar. Veja, isto não é típico apenas daquela multidão que ouve Jesus. Isto é muito compreensível a qualquer leitor bíblico quando ele nota a história do povo de Deus. O Senhor fala com o povo, o Senhor alerta eles, a verdade vem aos ouvidos daquele povo e Deus diz, olha, se vocês praticarem a minha verdade, andarem comigo, eu serei com vocês, eu os abençoarei, vocês estarão debaixo do meu cuidado, da minha bênção, mas se vocês não atentarem em obedecer o que eu tenho dito, vocês serão espalhados, vocês serão levados cativos, haverá destruição, juízo sobre vocês. E o que é que nós encontramos na Bíblia? Um povo que ouve a Deus e adiante faz exatamente o contrário daquilo que Deus acabara de dizer a eles.
Isso é cíclico na história do povo. Desde os patriarcas, ao povo que Deus tira do Egito, a história da dinastia em Israel, os reis. A gente que faz exatamente o contrário que aprendera. O povo é livrado e celebra. Uau, agora Deus veio ao nosso encontro. Agora nós temos livramento, agora a vida mudou, agora os inimigos estão longe. Agora Deus trouxe prosperidade mais uma vez. Nós temos a colheita. Nós temos paz em Israel. Que bênção. Em diante, começam a ofender Deus, a adorar falsos ídolos, a levantarem altares a deuses estranhos, a se contaminarem com aquilo que Deus disse, e mais uma vez vem a mão de Deus em juízo sobre eles. Pense comigo, quantas centenas de pessoas, milhares de pessoas ouviram as pregações de Jesus? Quanta gente ouviu os ensinos de Jesus? Algumas pessoas ouviram e simplesmente deram os ombros. Acharam nada demais. Voltaram para suas vidas comuns, fazendo o que bem pensavam a respeito. Então o Senhor está com aquela multidão sobre a relva, ouvindo a sua mensagem. E é mais ou menos isso. A palavra está acabando. O sermão termina. As verdades foram entregues a vocês. O que vocês farão com isso? O que vocês farão com tudo o que receberam da explicação clara? E ao longo destes sermões, tanto eu quanto o seminarista Eliezer temos dito, Jesus é um tipo de Moisés entregando a verdadeira lei para o povo. Então nada adianta ouvir e não colocar em prática. E o exemplo é então como um homem que ouve e pratica se assemelha a um construtor que antes de erigir paredes e colocar um telhado, ele pensa: é importante ter um excelente alicerce. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e não coloca em prática, se assemelha a um construtor insensato. Ele diz: eu preciso levantar uma casa, que as paredes sejam belas, que haja um telhado, janelas e porta, mas pouco estou me importando com o seu alicerce. Então, as duas casas recebem as intempéries, é a chuva, é o vento, é o transbordar de rios. E Jesus diz: permanece de pé a que foi erigida sobre a rocha, enquanto a outra grande é a sua ruína. E assim se encerra. Esta parábola ecoa ao meu e o seu coração, porque não nos falta conhecimento, está acessível a nós, nos falta obediência prática na vida. Então eu quero destacar pelo menos 3 verdades que nós podemos compreender, e já está a primeira aqui, a respeito do que nos ensina esta parábola explicada pelo Mestre, o nosso Senhor Jesus. E a primeira verdade que podemos destacar é que a parábola alerta para que a gente trate com diligência, ou que sejamos diligentes em praticar o ensino do nosso Senhor. Isto é urgente para você, meu irmão e minha irmã. Isto é de Deus, uma urgência para nós. Não seja, como eu li o texto de Tiago, apenas um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Nossas mães sempre nos disseram: rapaz, você parece que ouviu por um ouvido e saiu pelo outro. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós precisamos colocar como uma prioridade o que eu tenho decidido praticar na minha vida, de todas as exposições que eu ouvi dos últimos sermões aqui, do ensino bíblico, das instruções que recebo. Veja, o maior sermão exposto na Bíblia, ele não deve ser admirado pela sua beleza, pela sua poesia. Olha como Jesus conseguiu colocar esta frase, olha como esta palavra soou diferente, olha como foi poético, como foi profundo. Não é só isso. Nós devemos, ao final do sermão, estarmos rendidos aos pés de Jesus, suplicando, dizendo: Senhor, nos ajude a cumpri-lo. A palavra foi colocada, nos ajude, Senhor, a obedecê-lo. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática. Por quê, irmãos? Porque há um outro aspecto. Quanto mais verdade, mais juízo. Quanto mais exposição da verdade, mais é o compromisso sobre nós. Ninguém aqui pode dizer: eu não sei como é amar o próximo. Se você tem estado nessa igreja, congregado aqui, ouvido as exposições, você sabe. Eu não sei o que é um pobre de espírito. Eu não estou preocupado em perdoar.
Eu não entendi o que Jesus ensinou sobre o Pai Nosso. Sobre nós paira juízo e responsabilidade. O que nós fazemos com o que temos recebido? Vou pegar alguém médio aqui que tem 10 anos de igreja. Nesses 10 anos, quantos sermões você ouviu? Quantos estudos bíblicos falaram a respeito do seu papel em casa e você continua fazendo exatamente o contrário do que Deus diz? Quantas palavras você já ouviu sobre compromisso e você continua relapso para as coisas que Deus o chama? Quanta coisa nós recebemos? Estudo bíblico, palavra, devocional, mensagem, vídeos no YouTube, quanta coisa. Então o que está faltando na gente? Jesus está dizendo, sermos como um prudente construtor que coloca em prática as suas palavras. E pode soar em primeiro momento apenas um alerta. Mas eu percebo em Deus que os seus alertas sempre são como um tom de proteção. Porque se Deus está dizendo, povo meu, ouça a minha palavra, não é apenas por ouvir a palavra, é sim por obediência, mas a obediência para o servo de Deus é um deleite. Olhe para os mandamentos de Deus. Quando o Senhor fala para amar a Deus sobre todas as coisas, Ele quer de nós obediência, mas o servo de Deus que o ama sobre todas as coisas é preservado de outros tantos males. Deus mente, mas o ídolo mente. Então se você deixa de amar a Deus e começa a amar o ídolo, você cai na mentira, no pecado, na idolatria. Quando o Senhor diz para amar o semelhante como a si mesmo, é porque amando o seu próximo como a você, você abençoa, é preservado e é abençoado. É sim, em primeira instância, obediência a Deus, mas é deleite, é alegria, é paz. O Senhor está preservando o seu povo quando Ele diz, pratique. Veja, outra coisa interessante, Tiago está dizendo para nós no texto que li, em Tiago capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, eu vou, os irmãos repetem, pode ser? Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É um engano, está ouvindo, mas não pratica. É um auto-engano, é uma falta de compreensão. A você pequenino que está me ouvindo, nós precisamos conhecer da Bíblia e praticar a Bíblia. E você pode pensar comigo assim, pastor, mas tem tanto assunto difícil na Bíblia. É verdade. Tem coisas difíceis de interpretar, de assimilar, mas aquilo que é claro, nítido, límpido como a água mais cristalina, você não precisa ter dúvidas se é para você amar a Deus sobre todas as coisas. Você pode ter dúvidas escatológicas. Quais são os sinais da vinda de Jesus? Quem é a grande Babilônia? Quem são as bestas do Apocalipse? Ninguém sabe ao certo, são especulações. Mas está muito claro que você tem que perdoar. Isso você não tem dúvida para olhar lá e dizer, será que eu devo perdoar? Está muito claro. Está claro que você tem que amar os seus irmãos, a sua igreja, o seu povo. Está claro que você tem que ter um compromisso com Deus. Nós conhecemos isso, Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As descobertas, a que Ele abriu a cortina, a que revelou a nós e aos nossos filhos para que as cumpramos. Então não há nada que você diga, pastor, eu ainda não sou um crente melhor porque eu estou descobrindo a vontade de Deus. Não tem esse versículo na Bíblia. Já está revelado para você. Nós só não somos melhores praticantes porque nós não desejamos fazê-lo. Está muito claro para nós. Nós não estamos tratando a Bíblia como enigmas, como um código para se descobrir. Há muito claro Deus falando conosco. Irmãos, tem alguma dificuldade nesse texto de Jesus? Pratique a minha palavra. E que palavra é essa? O sermão que ele acabara de explicar. E uma segunda verdade que nós encontramos, pode passar por favor, é que nesta parábola, ambas as casas estão sujeitas às intempéries, ao vento, à chuva, ao rio. Charles Spurgeon comentava essa parábola dizendo, o ataque a esta casa vem de todos os lados, porque se você pensar, a chuva vem de cima, cai no telhado, o transbordar do rio bate embaixo e o vento bate na parede. Não há escape. Jesus não está dizendo que aquele que constrói a casa sobre a rocha não vai ter vento forte. Vai ter. De vez em quando o vento bate muito forte na casa daquele que construiu sobre a rocha que chega a assoviar. A chuva é forte e pode dar até goteira. Está entendendo, não? Nós podemos ter dificuldades por servir o Senhor com fidelidade. E digo mais, às vezes, algumas lutas nós só teremos porque nós servimos a Deus com fidelidade.
Experimente você. Alguns de nós já passou por isso. Pastor, quando eu decidi caminhar com Deus, a luta chegou brava. Parece, pastor, que agora que eu decidi ter um compromisso, as coisas pioraram. É assim mesmo, irmão. Mas veja, é muito melhor uma tempestade com Jesus no barco, do que bonança sem Ele. Nós temos Cristo. As trevas lutam contra aquele que é de Deus. Antes você não era incomodado, porque você estava do outro lado. Porque você não era luz no Senhor. Agora as trevas te atacam. Mas você tem um Deus pela sua vida, creia nisso. Então ele está lembrando a gente, as dificuldades vêm. Então veja, o que ele está dizendo? Que este mundo é um mundo de dores e dificuldade, de problemas, e tanto o justo quanto o ímpio, tanto o sábio quanto o insensato, isto é muito claro, o Senhor vai dizer que faz cair chuvas sobre justos e ímpios. Eles vão ter problemas. Você precisa entender isso na vida cristã. Nós não somos assim um povo que está buscando problema. Nós não somos masoquistas de dizer, nós queremos dificuldade. Não, mas nós precisamos ser entendidos disso. Há problemas, há dificuldades, há lutas, há sofrimento. O Senhor nunca prometeu. Tem muita gente brava com Deus porque está exigindo o que Ele nunca prometeu. Primeiro, bravo com Deus já é um pecado, uma blasfêmia. E segundo, você não pode exigir aquele que Ele nunca disse. Deus nunca disse que você não teria problema. Palavra de Jesus, no mundo tereis. Ele falou só para aqueles discípulos. Mas tem de bom? Eu venci o mundo. Olha outra, eu tenho dito isso algumas vezes na igreja. Olha outra comparação. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Irmãos. Então os exemplos que Jesus dá é que este mundo é um mundo de dores. Eu falava hoje para os adolescentes, enquanto pregava no acampamento, e eu já li isso de alguns escritores, as bênçãos que nós temos aqui neste tempo, são apenas um conforto para aliviar a nossa jornada aos céus. Deus nos abençoa, nos dá privilégios, nos permite viver, mas o nosso destino e o nosso descanso eterno não é aqui. Isso é apenas um conforto para a jornada. Então lembre bem o que Jesus está dizendo. Casa sobre a rocha, o vento bate, a chuva cai, o rio transborda. E também é interessante porque uma não recebeu menos do que a outra. Porque a gente pode pensar, se está na rocha está mais altinha, então, não recebeu, é igual. A comparação é a mesma. Todos na jornada que Deus nos confiou nessa vida, recebemos ataques, reveses, dificuldades. Vamos encontrar espinhos no caminho, percalços, barreiras, dificuldades, mas o ensino de Jesus é: o alicerce sobre qual a casa é edificada determinará o fim dela. Tempestades todos experimentaremos. Vento forte não dá como se livrar. Agora, o depois da tempestade, o alicerce determina. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Ser praticante da palavra não te isenta de dificuldades, não te livra de problemas, mas dá a você uma nova visão sobre eles. Dá a você uma nova perspectiva sobre eles. Enquanto o ímpio amaldiçoa, lamenta, murmura, nós louvamos a Deus. Enquanto as dificuldades sobrevêm, e veja como nós somos insatisfeitos. Hoje à tarde a gente reclamava do calor. É, não é? Que abafado que está. Agora nós estamos o quê? Que chuvarada. Não é? Molhou meu pé. Parênteses aqui, coisa bonita, irmãos. Os irmãos chegando na igreja se enxugando. É bonito. O povo de Deus está na igreja. Se tivesse um churrasco, a gente ia lá e se molhava e estava lá. Praticante da palavra, porque a palavra diz: congregue, sirva a Deus. Coisa bonita, louvado seja o Senhor. Por último, pode passar, por favor. Esse aqui já tinha ido? Agora vamos para o ponto 3. Nós escolhemos um alerta para que nós sejamos prudentes e não insensatos. Este contraste é recorrente na Escritura. Lembra de virgens prudentes e virgens nécias? 5 estão aguardando com azeite, outras 5 falam, não, depois a gente compra. Veja, que Provérbios vai falar muito sobre isso, sobre o sábio e o insensato, o que teme a Deus e o que tem uma vida desregrada, desleixada. E aqui mais uma vez Jesus diz, tem o sábio e tem o insensato.
A palavra de Deus que nos alerta é para que nós sejamos sábios. Alguns detalhes aqui. Primeiro, o alicerce está oculto na história. Você pode notar? Quando você constrói algo, eu não sou do ramo da construção aí, mas alicerce é uma coisa que pouco se nota, que não se percebe. Se alguém já teve a oportunidade de ver do alto assim a construção de um grande edifício, é absurdamente grande o alicerce. É muito profundo a maneira que se faz para que aquela grande edificação fique de pé. Mas depois de construída você nota? Não, você não percebe. Você vê a edificação de fora. Às vezes até inclusive parece melhor do que está. Problemas estruturais não vão aparecer de imediato. O que a gente pode aprender com isso aplicando para a nossa vida? Talvez não se note a diferença do insensato e o sábio no dia a dia. Talvez como Asaf nós sejamos tentados a olhar para o ímpio e dizer assim, Senhor, parece que a vida dele está melhor. Ele prospera, tudo dá certo. Parece, Senhor, que a casa dele erigida não bate vento. Na janela não treme na tempestade. E aí Asaf olha e diz assim, mas quando eu atentei para o fim do ímpio, aí eu me dei conta. Ou seja, quando você olha que o alicerce não é rocha, é lama, aí você sabe como Jesus disse, e o fim foi grande ruína. A despeito das tempestades e lutas da vida, tenha a convicção de onde você está erigindo, de onde você está edificando. Algo importante, a rocha para nós é Cristo, é a sua palavra, é o seu evangelho, é o seu ensino dedicado aos apóstolos, é o fundamento que a igreja é levantada, é o Senhor. Se tirar Cristo, irmãos, nada sobra. Então isso serve para você pensar que o seu relacionamento conjugal tem que ser edificado sobre Jesus. Porque eu não sei se você é tão assim presunçoso de imaginar que você tem capacidade de fazer alguém plenamente feliz. Você não tem. Isso é bíblico. Você não tem como oferecer a satisfação plena para uma outra pessoa. Eu não estou desencorajando aqui maridos e esposas a lutarem pela felicidade um do outro. Eu estou dizendo que você não tem a capacidade de satisfazer um coração, de tornar a pessoa plena. Quem pode fazer isso é o Senhor. Então os irmãos vão de convir comigo que um casamento que é edificado sobre Cristo, ele é muito mais abençoado do que quando a gente pensa em nós mesmos. Famílias assim, igrejas, vidas, tudo, ministérios, tudo que nós fazemos pensando em Jesus como a pedra principal da nossa vida, é aí que nós glorificamos a Deus. Sobre o que a sua vida está construída? Depois da chuva, da enchente, tudo ruirá ou permanecerá de pé? Não esperemos que chegue a tempestade para que revele o alicerce. Não esperemos que o rio transborde para de fato dizermos, nós deveríamos ter praticado a palavra de Deus. Eu concluo, irmãos, fazendo algumas perguntas aos irmãos. Quanto tempo você é de fato cristão? Você já pensou em todo o ensinamento que recebeu? Qual a sua preocupação nesta noite em colocar em prática o ensino de Jesus? O que você pensa a esse respeito? O quanto você diz assim, olha, olhando para a minha vida, pastor, para a Bíblia que eu tenho lido todos os dias, eu sei quais áreas eu preciso praticar mais a palavra de Deus. O que você assimilou de todo o Sermão do Monte ao longo desses meses que nós pregamos aqui? Alguns crentes são como pacientes que vão ao médico, recebem diagnóstico, a receita, mas simplesmente vão embora, não tomam um remédio e dizem, eu nunca melhoro. Recebeu o diagnóstico, a consulta, o remédio e simplesmente joga a receita fora e diz, eu não sei por que eu ainda estou enfermo. Porque simplesmente você não pratica, você não coloca em prática a palavra de Deus. As lutas que atacam você não derribarão por completo se a sua vida estiver edificada sobre firme fundamento. Você tem sido um prudente construtor ou sábio? Quero lembrá-lo que nenhum de nós tem a capacidade de erigir esta casa firmemente sobre a rocha, se não tiver a ajuda do Senhor. Uma das coisas que a gente aprendeu no sermão também, é que nenhum de nós é um praticante completo.
O Sermão do Monte revela que a gente não consegue. Esta é a lei de Deus que revela o nosso pecado. Esta é a lei de Deus que serviu como um aio, como um pedagogo, que mostrou o caminho, mas dizia, você é devedor. Então não entenda isso como um legalismo, dizendo, a partir de agora, diga, Senhor, eu preciso de Ti, para praticar a Tua palavra. Qual é a lástima de muitos de nós? Não sermos cristãos na vida, no dia a dia. Você precisa de Deus para ser praticante daquilo que Ele ensina. Você precisa de Cristo, você precisa do Espírito Santo, que diz ao seu coração, obedeça, pratique, submeta. Você precisa de uma igreja na sua vida, porque há tipos de coisas que ninguém falará para você. Que o café açucarado que você compra e lê, não vai dizer para você assim, se arrependa, pare de ser linguarudo, ame a sua esposa, abandone a avareza, não vai dizer. Vai sempre massagear o seu coraçãozinho e você não entende que tem que se arrepender. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa estar com outros irmãos a ser desafiado para amar gente diferente. Que o pecado dele te incomoda, porque na verdade você está se vendo no espelho. E você não tinha percebido. Você precisa de uma comunidade que edifique sua vida, que fale para você, que os seus dons estejam lá e que você pratique a palavra de Deus. Você precisa de andar com gente crente, com gente que ama o Senhor e que vai ensinar para você e que você vai aprender com essas pessoas. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Porque uma das coisas é, vou praticar se eu não conheço. Vou praticar se eu não sei. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia está aí. Alguns de nós estão viciados em entretenimento. Em curtir reels. Em clicar em coisinhas banais. E não para ler a Bíblia. Vamos nos arrepender disso hoje, irmãos? Vamos nos arrepender que nós estamos enxertando o entretenimento da nossa mente e deixando aquilo que edifica de lado? Nós estamos matando a nossa vida espiritual. Spurgeon tem uma frase que é interessante, ele diz, um cristão que não lê a Bíblia é como alguém que deixa de tomar banho. Logo a sujeira começa a aparecer. Para de ler a Bíblia, o coração começa a ficar frio. Tudo é ruim para você. O culto não te agrada mais, o seu apetite acabou por Deus. As coisas são difíceis, você começa a ser o centro das atenções, porque você parou de ler a Bíblia, parou de fazer orações. Quem é capaz de ler um evangelho inteiro e sair cheio de razão? Quem pode ler sobre o Cordeiro levantado numa cruz e dizer, mas então, não. Quem é capaz de ler as cartas do apóstolo Paulo e não amar a igreja, e não chorar pelo povo de Deus? Quem é capaz de ler aquilo que o Espírito inspirou pela sua palavra e não se quebrantar? Irmãos, Deus está nos chamando a edificar a nossa vida sobre uma rocha, isto é, praticar aquilo que Ele tem nos ensinado na sua palavra, colocarmos em prática como cristãos, não como frequentadores de igreja, não como domingueiros. Aqui não é um centro de eventos, aqui é o lugar onde os crentes se reúnem, porque eles dedicaram a semana ao Senhor, eles guardam o dia do Senhor, eles vivem na palavra de Deus, eles são encorajados por Deus. Sobre qual alicerce temos edificado a nossa vida? O Senhor nos lembra que o homem insensato perdeu e tudo foi uma grande ruína. Talvez você tenha até pensado assim, pastor, eu já chorei sobre algumas ruínas, porque eu não pratiquei a palavra de Deus. Eu perdi. O Senhor é poderoso para restaurar. Lembra a história de Neemias? A cidade estava em ruínas, os muros derribados, mas o Senhor dispôs um homem para ser um instrumento de edificação, para reerguer. O Senhor Jesus é poderoso para fazê-lo. Creia no Senhor. Pense, meu irmão, minha irmã, em ser mais praticante do Evangelho e da Palavra de Deus. Obedeça a Cristo. Entregue sua vida a Deus e Ele o abençoará. Amém? Vamos orar ao Senhor. Enquanto o conselho se dirige aqui, para que a gente distribua os elementos da ceia do Senhor, os diáconos que darão o suporte, quero convidar você que curve aí sua fronte, assentados mesmos, nós vamos falar com Deus. Pai, nós queremos confessar por todas as vezes que nós deixamos de praticar a Tua palavra, pelas vezes que nós fomos negligentes na obediência ao Senhor.
e simplesmente lançamos fora aquilo que deveria ser guardado no coração. Nós conhecemos, nós sabemos, nós ouvimos, tem nos faltado a obediência. Ó Espírito de Deus, dispõe o nosso coração, para que a gente seja um povo inclinado a Ti. Senhor, tens nos alertado sobre isso. Que as nossas vidas sejam edificadas sobre a rocha. Livra-nos deste solo, deste alicerce na lama. Traz arrependimento sobre nós. Traz essa consciência. Nós não queremos estar na lama sem compreender. Fale a nós, em nome de Jesus. Ó Deus, tem situações, vidas, lares ruindo, porque não há prática, porque não há obediência, porque não há arrependimento. Mas essa é a noite que o Senhor vem a nós, que o Senhor fala, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos confronta. E muito obrigado por isso. Ser com o teu povo, Pai. Ser com a tua igreja. Oramos isso, em nome de Jesus. Amém.